A Parashá de Lech Lecha, na realidade, essa sequência, né? Bereshit, Noach, Lech Lecha e Vaerá, essas quatro parashiot, né? É o reestabelecimento, como assim dizer, de uma certa ordem que não havia mais no mundo, que o mundo havia perdido essa ordem, né? Então, a Parashá, essas quatro parashiot, né? Elas são esse conjunto inicial aqui, né? Que nós temos na Torá, né? Então, é a primeira elevação que nós temos. É uma elevação, vocês estão vendo, ó, é uma elevação bem íngreme, né? Das 974 gerações que precederam Noach, né? Adam e Noach, tá? Vocês veem que é uma elevação bem íngreme, né? O ângulo é bem angular, tá? Então, o mundo realmente, Avraham Avinu, ele vem estar entre nós no ano de 1948, após Adam, né? Então, nesses 2000 anos, nesses dois primeiros milênios, né? Houve uma elevação muito rápida, tá? Por quê? Porque ainda havia a presença divina se mostrando de forma, eu não vou dizer de forma carnal, mas de forma teofânica, tá? Então nós temos Hashem fazendo Adam, né? Não Hashem, não o próprio Criador, mas as suas entidades, no caso Elohim, né? Tá? Façamos o homem, é Elohim, né? Tá? Então, essas potestades, elas estão manifestadas na Parashá de Bereshit. Essas potestades estão manifestadas na Parashá de Noah, porque Hashem, quer dizer, Elohim, né? No caso é o Shaddai, né? É o Shaddai, né? Quer dizer, Shomer Dalet Israel, essas potestades se apresentam a Noah para dar a ele as instruções, e essas potestades se apresentam a Avraham Avinu, tá? Avraham Avinu, para dar também as instruções como deve ser feito, né? Isso é importante nós entendermos essas quatro primeiras parashiot. Então, nós estamos vivendo um período, tá, de ano onde a governança se manifesta pessoalmente para nós. É claro que ela não se manifesta assim, aparece né, uma entidade como apareceu para Yehoshua antes dele atravessar o Jordão. Não é isso, né? Mas as manifestações são muito fortes nesse período de Bereshit, Noach, Lech Lecha e Vaerá, tá? Então, isso o irmão ele tem que ter em mente, essas 4 semanas. E isso está dentro do mês de Reshivã, tá? Então, Hashem, aqui está Reshivã. Hashem está falando conosco. Vocês estão vendo? Eu mandei a lousa para vocês, né? Hashem está falando conosco. O mês de Reshivã, na realidade a gente chama Reshivã, mas não é. É Mar Reshivã, né? Mar, em hebraico, é senhor, né? Tá? Então, Mar Estélio, né? Senhor Estélio, né? Tá? Aí o Mar Henrique entrou aqui. Mar Henrique. Menashe, que é Machia, né? Que é também Nahash. Mas é ao contrário. Quando a gente pega as letras e monta ao contrário, nós encontramos Nahash Ram. Tá? Ram é o que tem de pior, é o filho, como assim, desviado de Noach, né? Tá? Então, esse mês, quando a gente
o encara corretamente, né, quando a gente ouve corretamente, quando eu sintonizo corretamente com o sagrado, é Maheshivan, resta a menor dúvida. Tá? É Maheshivan. Eu consigo trabalhar a minha soberba, eu consigo me sentir bem sendo o segundo, Baruch Hashem por tudo. Então, ontem nós conseguimos gerar uma loja dentro da egrégora de Maheshivan. Tá? Então, quem esteve ontem deve ter sentido essa atmosfera de se sentir bem. Por quê? Porque nós geramos a atmosfera de Maheshivan. Mas pode ser o contrário, na Hashram. Tá? Então, também é um mês em que o irmão ele pode perder a paciência por pouco, né? Nós vimos isso, tá? Okay? Então, isso é muito importante nós entendermos aí, né? Tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Segunda coisa que nós temos que entender é ler, lerá, tá? Por que essa paraxá está escrita ler, lerá? Só que são as mesmas letras, só com a fonética diferente, né? Tá? Por quê? Essa paraxá está nos falando que o caminho que nós temos na Terra, aqui em Haaretz, né, ele tem em nós algo que vem antes e ele tem em nós algo que virá depois. Vocês estão conseguindo ver aí, irmãos? Tá? Tá boa aqui a imagem? Tá? Tentar melhorar essa imagem. Tá? Ok? Então, prestem bem atenção, né? Vocês estão entendendo, né? Ler, lerá, né? Tá? Então, ler, lerá. Eu vou caminhar, eu vou sair da terra, da parentela e da casa, que nós já vamos entender melhor, né? Ler, lerá, né? Tá? Eu trago alguma coisa antes e eu vou fazer alguma coisa depois. Aqui, essa paraxá nos traz a maior orientação que o sagrado tem para nós, tá? Você não está aqui em Haaretz pela primeira vez, tá? Você está aqui para redimir aquilo que você está trazendo. Então, a gente sempre traz alguma coisa. Então, aqui está, saia da sua casa, saia da sua terra. Então, qual é a minha terra? A minha terra é o Neshoma. Tá? Oi, agora eu estou sempre pegando duas coisas. Tá? A minha terra é o Neshoma. Tá? Então, vamos entender? Saia da minha terra. Então, qual é a expressão usada? Zerra. Tá? Zera, né? Zera. Ou zerra, tá? Ou seja, da semente, tá? Então, que semente é essa? Vocês estão vendo, vocês também têm essa lousa, tá? Então, é a semente, tá? É a semente. Então, qual é a semente que você traz? Você traz uma semente espiritual, tá? Saia da sua semente, da sua terra, da sua parentela. A parentela, qual é a palavra que é usada? Molê da terra, tá? Terra, aqui no caso, Terra é o nome do pai de Avraham Avinu, né? Terah, tá? Então, saia da sua herança genética. Então, aqui eu tenho uma herança de vidas passadas, aqui eu tenho uma herança de vida presente. E o Lerá, Toledot, as gerações que eu vou criar. Então, qual é a nossa responsabilidade maior perante o sagrado? Redimir gerações e preparar gerações. Tá? Então, nós estamos rodando, e nós estamos voltando ao Arizal, né? Que nos explicou tudo isso, tá? Que nos explicou tudo isso. Então, nós temos essa responsabilidade. O nosso Neshoma vem desse mundo, do Olam Rabá.
Tá? Ele vai entrar em nós. E nós temos a responsabilidade do pacote que vai gerar futuras gerações. Quer dizer, vai me resolver e vai gerar um pacote melhor, né? Então, irmão, vocês estão entendendo? Porque essas parashiot, elas são complexas, tá? Elas são complexas. Hoje nós vamos estudar Arizal, Zera, Shinshon, Mateus 5, de 43 a 48, porque Rabi Yeshua dá essa explicação lá também, tá? Eu só queria ver aonde eu marquei aqui eu marquei aqui uns textos que a gente tinha que ver. Eu já sei. Eu marquei no próprio estudo. Eu marquei no Zera Shinshon. Quando a gente pegar o Zera Shinshon, nós vamos entender melhor isso. Tá? Eu marquei no próprio Zera. Eu não marquei no Zera. Já sei onde eu marquei. Eu marquei no Rebbe. Marquei no Rebbe. Tá? Marquei, tá tudo marcado aqui no Rebbe. Deixa aqui. Deixa o Rebbe, tá? Então, irmão, vocês estão entendendo o que é a paraxá da semana? Tá? A paraxá da semana não tem nada a ver com esse negócio de sair andando, tá? Até é até usado o simbolismo do caminhar. O simbolismo do caminhar é utilizado. Mas a paraxá dessa semana, ela é totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Tá? Mas então por que tem na paraxá nessa e na próxima, tem os 10 Misayon, né? Então, o que eu expliquei para o pessoal em loja ontem? Ontem demos uma instrução de mais de 2 horas sobre essa paraxá para os irmãos que foram, né? Mizir, em hebraico, é adquirir experiência. Adquirir experiência, que é o verbo que eu sempre uso, experienciar, né? Mizir, que é mazar em hebraico, né? Mizir é experiência, é ganhar experiência, tá? Então, por que Hashem nos dá Misayon? Misayon. Onesh, vocês já viram que é você pagar pelo que você fez, né? O Onesh, né? Mas por que a gente recebe Misayon, de Mizir, né? Para ganhar experiência. E por que eu preciso ganhar experiência? Eu preciso ganhar experiência nessa vida porque a minha vida nada mais é do que uma vida de redimir Neshoma. Então, eu preciso ganhar experiência nesta vida, tá? Irmãos, eu preciso experienciar essa vida, me tornar mais knowledgeable, né? A palavra sábio é diferente de knowledgeable e é diferente de Rahanut também. Não é mais experienciado, né? Mais adestrado, né? Mais potencialmente hábil, né? A enfrentar os problemas. Por quê? Porque meus problemas não são só desta vida. Meus problemas são do Neshoma, e o Neshoma é uma só vida, tá? Então, o que nós aprendemos nos 4 primeiros capítulos, né, de Erev Rav? Antes de nós, vamos lá, vamos voltar. É importante que vocês entendam isso, né? Antes de nós, nós somos geração de Adam, né? Nós somos Adam, né? E nós temos um pedacinho de Adam. Todo mundo tem pelo menos um átomo de Adam nele, né?
antes de Adam, tiveram 974 gerações, tá? Que Hashem fazia, a geração negava a Torá e a geração negava a mitzvot. O que Hashem fazia? Destruía, tá? Nessa geração de Noa, ele achou um justo, tá? Então, a nossa geração começa de Noa. Por isso que eu mandei para vocês o mapa das gerações. Vocês receberam o mapa das gerações, tá? Então, eu mandei o mapa das gerações para vocês, tá? Tá aqui, né? Então, nós temos Adam. A 10ª geração de Adam é Noa, tá? A 10ª geração de Noa é Terah, pai de Avram Avinu, tá? Ok? Vocês estão entendendo? Tá? Por isso que a Torá, ela nos apresenta, né? Como é que termina Noa, né? Noa termina com as gerações e aparece já Terah e Avram Avinu. Por quê? Mostrando exatamente essa continuidade. Essa continuidade aqui é essa continuidade que está aqui, ó, tá? Então, é muito importante nós entendermos isso. Então, quando a gente coloca ler, lerá, tá? Ler, lerá, realmente eu vou caminhar. Mas eu vou caminhar o quê? Eu só vou conseguir caminhar se eu cumprir mitzvot, morachá Torá, né? Eu só vou conseguir caminhar nessa direção daqui. Pô, tá difícil, viu, irmãos? Hoje tá difícil, tá? Eu só vou conseguir caminhar nessa direção. Nós nascemos aqui. Como é que a gente nasce? De mão fechada, querendo tomar, tá? Agora, eu tenho que caminhar. Qual é o sentido que eu vou caminhar? Eu posso caminhar nesta direção dos estudos intensivos da Torá e Morachá, tá? Morachá é a Torá oral, né? Então, eu posso ser um ululável, tá? Fico estudando o dia inteiro. Eu não estou fazendo mal para ninguém, mas estou recebendo instruções do sagrado e estou preparando instrução para vocês. Mas eu posso ser também um Hadass, né? Tá? Eu posso caminhar na direção da mitzvot, tá? Eu não estudo muito, né? Mas eu cumpro, né? Tá? Então, eu tenho duas formas de caminhar. Eu posso caminhar só cumprindo mitzvot, tá? Eu não estou preocupado em estudar a Torá, como a gente estuda, entender. O que Hashem quer de mim? Hashem quer de mim isso aqui, né? Hashem quer de mim que eu cumpra as mitzvot, tá? Aqui. As 600 estão aqui dentro, tá? Hashem quer de mim isso daí, tá? Mas pode ser que Hashem queira que eu instrua como eu sou instruído, né? Ah, ok, né? Tem o etrog, né? O etrog consegue fazer tudo, né? Ok? É possível, tá? Que algum irmão seja um etrog, né? Como o Dr. José Safra, né? Como o Dr. Ró, né? Eles têm potência econômica e, ao mesmo tempo, eles têm potência espiritual. É possível, né? Mas são duas pernas, dois caminhos, tá? Mas qual é a única forma, né, da gente conseguir sair do abismo que nós estamos? É andar tendo a Torá como piso, tá? A Torá é o piso. Eu posso estar pisando na Torá como a gente está pisando agora, estudando, ou eu posso estar pisando na Torá, levando à frente mitzvah. Mas eu posso também fazer as duas ao mesmo tempo, tá? Que é o etrog, né? Tá? O etrog, tá? Então, eu posso ser um lulav, posso ser um etrog, posso ser um hadash, né? Posso ser, né? Então, isso é importante do irmão entender, né? Tá? A paraxá dessa semana. Então, aqui, saia da sua terra, Neshoma, saia da sua terra. Qual é a nossa terra? O nosso Shoresh é a Neshoma, a nossa alma. Lá é que nós somos reais. Aqui nós não somos reais, né? Aqui nós somos uma imagem especulativa. Aqui, nesse mundo,
Nós somos uma imagem especulativa. Het, ladas, het, ha, das, né? Okay? Hadas, quer dizer, é a árvore da sabedoria, né? Da sabedoria do certo e do errado, do bem e do mal, né? Okay? Mas na hora que a gente entra na Torá, nós já não estamos mais preocupados com o mal, porque a gente caminha já fazendo sempre o bem, tá? Então a gente não está muito preocupado em fazer o mal, né? Tem gente que se preocupa em fazer o mal, tá? Okay? Mas tem gente que, tá? Já sabe qual é o bem, tá? Então essa é a grande sacada, vamos assim dizer, de Ler, Lerá e Vairá, né? Tá? Essa é a mensagem que nós recebemos. Vocês estão nesse mundo, tá? Para redimir gerações passadas e para preparar gerações futuras. Opa. Mas vocês estão fincados, qual é a escada de vocês? A escada de vocês está aqui, ó. Olha a escadinha aqui. Está dando para ver a escadinha? Tá? As 40 linhas de cada folha da Torá. Tá? Aqui está a escada. Tá? Ler, lerá. Tá? Então, eu estou nesse mundo para caiu, né? Redimir geração passada, preparar gerações futuras, caminhando sempre de forma a me elevar, que é exatamente a Torá. Tá? Então, o que a gente estudou lá do Gaon de Vilna, né? Que Hashem criava uma geração, essa geração não cumpria, não aceitava a Torá e não cumpria mitzvot, tá? Então o que Hashem fazia? Acabava com a geração. Tá? Só que agora ele criou uma geração a partir de Adam, porque o que Elohim faz? Façamos o homem à nossa semelhança, ou seja, as 974 gerações anteriores, elas foram feitas, mas não à semelhança de Elohim. Elohim é justiça, né? Tá? Nós sabemos disso, né? Então, isso é muito importante do irmão entender, para a gente poder começar a parachar. Então, o que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo aqui que nós temos algo elevado e algo inferior. Tá? É isso que nós estamos vendo aqui. Nós temos algo elevado e nós temos algo inferior. Tá? Então, nós temos algo elevado, que é o lugar de onde a gente veio. Bereshit é o lugar de onde a gente veio. Haaretz Sasher Areko, tá? Que é a nossa Neshama. Tá? Nós temos um lugar elevado, tá? E nós temos um lugar inferior. Tá? Então, qual é a luta que nós temos ao longo da nossa caminhada? Porque nós estamos em caminhada, tá vendo? Qual é a luta que nós temos ao longo da caminhada? Primeiro, ouvir o que Hashem tem para nos dizer, né? Então, Hashem nessa parashá, ele literalmente, e Hashem apareceu, né? Como é que está lá no 17? Vamos ver lá o 17. Como é que está? Quando Avram tinha 99 anos de idade, Deus apareceu-lhes e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e seja perfeito. Tá? Ok. Então, essa é exatamente a imagem que está aqui. Tá? Ó a Rádio Hashem aqui, né? Rádio Hashem FM, né? Ó, Hashem falando em Reshivã. Eu sou o Senhor teu Deus. Anda na minha presença de forma reta. Tamim, né? De forma reta, de forma completa. Como é que eu ando de forma completa? Tendo como meu piso Torá e Mitzvot. Tá? Porque senão ele vai simplesmente acabar com a geração. Tá? Isso é primordial para todo mundo entender. Então, em Despacha,
We read how God commanded Abraham to go to the land of Canaan and dwell there, tá? Então, nessa paraxá, nós estamos vendo como Hashem orientou Avram para ir para Quinã. Quinã está lá embaixo, mas eu vou elevar Quinã, tá? Então, ele orienta dessa forma, né? However, soon after, severe drought struck the land, and Abraham headed to south of Egypt, tá? Então, o que acontece? Quando nós entramos em um processo de caminhar, como está aqui, né? Vendo o passado e o futuro, aqui caiu o negocinho, né? Então, quando a gente vem para esse mundo, né? Hashem dá orientação. Hashem não dá orientação para mim, mas dá para minha Neshoma, tá? É isso que vocês têm que entender, tá? Ok? Então, primeiramente a gente vai para onde? Primeiramente a gente vai para uma terra prometida. Eu sou a terra prometida. E me é apresentado a Torá. Não, ok. Para uns sim, para outros não. Mas ao longo da vida a gente sempre pode. Por que é importante saber que tudo isso estava sendo feito com Avram Avinu com 70 anos, tá? Para vocês entenderem que a revelação independe da idade. Eu agora sou velho demais para mudar, tá? Então, o que o Hazal ele nos diz? É muito mais difícil mudar uma pessoa com idade do que uma pessoa jovem, tá? Vamos lá, vamos abrir em Shemot. Vamos abrir em Shemot 20. Shemot 20. Deus falou essas palavras: eu sou Havaia, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Opa! Então, o que essa paraxá nos diz? Essa paraxá nos diz que Abraão foi para Canaã e depois ele foi para o Egito, porque lá em Quinã ficou seco, ficou com fome, aí ele desce para o Egito. Muito embora Hashem não disse desça para o Egito. Hashem disse para ele ir para Quinã. Então ele foi para o Egito por conta própria. Então ele está pagando o pau espiritual. Só que esse pau espiritual que ele está pagando, quem é que está tirando? Deixa eu pegar aqui. Quem é que está tirando Avram lá do Egito? É o próprio Kadosh Baruch Hu. É o próprio Santo Bendito seja. Tá? Okay? Então, ele foi para o Egito, aí ele sai do Egito rico. O que vai acontecer? Tá? Uma resposta para tal pergunta: os atos dos patriarcas são um sinal para seus filhos. Tá? Sinal para seus filhos. Tá? Esse ensinamento não significa apenas que a vida dos patriarcas se espelha no destino de seus descendentes. Significa que os atos dos patriarcas influenciam o que ocorre na vida de seus filhos. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu estou fazendo aqui agora, pique positivo imediato certo, pique. O que eu estou fazendo aqui está influenciando na vida do meu filho. Tá? Então, ontem eu expliquei para os irmãos, eu fiz um vidui de Minyan, do que ocorreu na minha vida 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. E expliquei como é que eu paguei esse misaion e como é que eu consegui, de certa modo, né, ter uma resposta positiva de Hashem errada, né, tá? Da governança. Tá? Ok? Então, isso é importante vocês entenderem, tá? Então,
O mérito dos patriarcas dá a força necessária para que seus dependentes sigam o seu exemplo. Prestem bem atenção. O que tem no nosso mapa? Tá? Como é que eu consigo evoluir na direção de Keter? Com mitzvot, Torá, Morachá. Então, Torá e mitzvot, né, é o exemplo que eu dou. Tá? É o exemplo que eu dou. Qualquer irmão que não está levando o seu caminho para a sua terra, parentela e casa, está em transgressão. Está atrapalhando, não está redimindo Neshoma e não está resolvendo Nefesh, porque filho é Nefesh. Filho é Nefesh. É interessante isso, né? Vamos continuar. O mérito dos patriarcas dá força necessária para que seus descendentes sigam o exemplo, tá? Então, se eu estou estudando a Torá, estou fazendo mitzvot, e etc, 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 meu filho vai ter essa imagem minha. Agora, imagina se eu fosse um bebum, um bêbado, tá? Onde é que está teu pai? Deve estar em um bar bebendo. Onde é que está o teu pai em um cassino? Onde é que está o teu pai, no mínimo, com uma vagabunda? Tá? Como é que é a cabeça do filho? Então, esse é o primeiro workshop que os irmãos têm que fazer em CTA. Que exemplos de mitzvot, né, vocês estão dando para a sua família e para os seus filhos? Porque não necessariamente o exemplo é só para os filhos, né? Nós temos nós chamamos isso na Torá de esferoicidade, né? Quer dizer, nós somos esferodimensionais. Quando a nossa luz, né, a luz que a gente adquire da Torá, ela é esferodimensional, né? Tá? Então, eu ilumino gerações passadas e ilumino gerações futuras, tá? Foi através das viagens de Abraão que a história subsequente dos filhos de Israel tornou-se possível, tá? Então, as viagens representam o quê? O que representam as viagens? As minhas ações nesse mundo. Olha eu viajando aqui, ó. Olha eu viajando aqui. Eu estou viajando, tá? Eu estou viajando. Qual é o símbolo que a gente usa para isso? Aqui, ó. Eu estou viajando. Eu estou viajando. Eu estou sempre caminhando, tá? Então, o que acontece? Depois dessa instrução, o irmão não é o mesmo irmão diante da instrução. Não é. Tá? Então você vai à missa, aí o padre fala aquele monte de asneira lá, no que ele chama de homilia. Você sai da missa pior do que você entrou. Porque você acha que perdeu tempo, você acha que teve que pagar pau por flanelinha, você acha que teve que pagar pau por miserável que fica na porta da igreja, por cachorro do miserável, ou não é? Opa, seguramente. Vai na porta da Sé e vê se alguém sai lá de dentro melhor do que entrou. Não sai. Vai em uma igreja universal, não sai melhor. Sai falando mal do pastor porque teve que deixar o dinheiro que tinha no bolso lá dentro. Tá? Okay? Nós não. No final dessa instrução, o irmão não será o mesmo. Tá? Ele terá mais condições de se aproximar do sagrado. Tá? Okay? Então, a descida de Abraão para o Egito foi um presságio do futuro exílio dos filhos de Israel no mesmo país, que é o que a gente acabou de ler, né? Nós acabamos de ler em Shemot, né? O que a gente acabou de ler em Shemot? Eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, das casas da escravidão. Vocês estão vendo como as palavras se repetem? As palavras se repetem, né? Então, o que é? Eu te fiz sair da terra do Egito. Saia da terra, tá? Vamos botar o nosso
quadro aqui, né? Vamos botar o nosso quadro. O que Hashem faz conosco? Pode fazer conosco, né? Faz com todo aquele que estuda como a gente estuda e cumpre mitzvot, né? Cada um de nós cumpre mitzvot de forma diferente, tá? Mas o que Hashem fez? Eu sou o teu Deus que te fez sair da terra, né? Da terra. Terra. Moladerra. Terra, né? Terra, aí no caso, do Egito. O que é a terra do Egito? É a terra e a parentela, tá? Da casa da escravidão, Beit Avirá. Vocês estão entendendo? Como é que então começa Shemot? Shemot começa da onde parou Avraham Avinu. É incrível. A Torá é incrível. A Torá, ela é toda a esfera dimensional. É um negócio impressionante, tá? Não terás outros deuses além de mim, né? Não farás para ti nenhum ídolo, né? Aí já vem mais instruções, tá? Então vamos continuar. A descida de Avraham Avinu para o Egito foi um presságio do futuro exílio de Israel. Então, quando a irmã Lourdes lá, ela não está trazendo o filho para a Torá, ela está condenando o filho a alguma forma idolátrica da mãe. Acreditar em São Longuinho, bota pulseira, bota crucifixo, né? Hoje em dia eu vejo muito no shopping, né? Agora eu não vou mais ao shopping, né? Tá? Mas quando eu ia no shopping, eu via muito pessoal fazer uma cruz aqui no pescoço, né? Fazer estrela de Davi nos pulsos, né? Idolatria. Agora, não tem só essa forma de idolatria. Qual é a outra forma de idolatria que já tinha lá em Ur da Caldeia, que já tinha lá com Nimrod, né? O iPhone 10, o iPhone 7, né? Por exemplo, eu dei uma instrução outro dia, offline, né? Tá? Aqui para o pessoal que estava aqui. Aonde está o quarto Reich nazista? O quarto Reich está vivo. Quem é que fazia o carro do Reichsführer? A Mercedes-Benz. Está aí, líder de mercado. Qual é a idolatria? Eu quero a minha Mercedes AMG com roda não sei o quê e motor não sei o quê, biturbo. Né? É uma idolatria. O quarto Reich está aí. Quem é que fazia os motores lá dos aviões Messerschmitt? A BMW, Bayerischer, Munich, né? Os fabricantes de motores da Baviera, BMW. Tá aí a idolatria da BMW. Quem é que fazia os uniformes, aqueles belos uniformes negros da SS? Hugo Boss. Hugo Boss está aí. Tá? Então, essas coisas, irmãos, se repetem. É que eu olho para uma Mercedes, né, e eu vejo o quarto Reich. Tá? Tem gente que olha para uma Mercedes e vê status de vida. Esse cara está bem de vida. E eu digo que esse cara está no quarto Reich. Tá? Esse cara é um idólatra do irrevirável. Tá? Isso é importante dos irmãos entenderem. Tá? A Torá, ela está tudo na Torá, irmãos. Tá? Então, vamos ver. E o fato de que Avram subiu do Egito foi um sinal que os judeus seriam redimidos da escravidão egípcia. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então, aquele povo que estava no Egito, lembre-se, a Torá é simbólica parabólica, tá? Então tinha um povo que estava lá no Egito, olha o povo que está no Egito aqui. Esse é o povo que está no Egito. Ele está pagando um pau. Ones. Ele está em Ones. Tá? Ele está em Ones. Em estado de Ones. Por que ele está em estado de Ones? Por causa de Avraham Avinu. Porque Avraham Avinu, ele desceu para o Egito. Mas Hashem tira Avraham Avinu do Egito. É Hashem que tira. É Hashem que tira esse povo do Egito. Vocês entenderam? É Hashem agindo pessoalmente. Agora, como é que Hashem
pode agir, como é que o Kadosh Baruch Hu, como é que Elohim, como é que Adonai, como é que todos os níveis, né, de potestades podem agir sobre nós, se a gente estiver pisando na Torá. Só que no caso do Egito, não era Avram Avinu, que Avram Avinu diz, pô, Sara, agora estou vendo que você é gostosa pra caramba. Tá? Ele perdeu o contato com a Torá, mas Sara não. Porque a fé estava em Sara, mas as mitzvot em Avram Avinu. Tá? Então, qual é o esquema que nós temos aqui? Né? Nós temos um esquema interessante, né? Quem é que deveria estar cumprindo o mitzvot? Sara, mas não é. Sara estava desse lado. Sara era quem tinha fé. Avram Avinu estava cumprindo o mitzvot. E fazia isso muito bem. Né? Tanto assim que ele acabou tendo a remissão, né, de todo mundo. Né? Tá? Acabou redimindo. Então, Avram Avinu lá no Egito, ele redimiu gerações futuras. Vocês estão entendendo? O que a gente sabe? A gente sabe que tem uma coisa superior e uma coisa inferior. Tá? O que é o inferior é aquilo que eu consigo, com meus 5 sentidos, ter alguma gestão. Então, eu consigo segurar no meu filho, eu consigo falar com meu filho, eu consigo ouvir o meu filho, eu consigo sentir o gosto do meu filho, né? Eu beijo ele, etc. Né? Então, é o inferior. Tá? Então, qual é o meu papel? Meu papel é elevar o inferior, elevar o meu filho. Então, eu dei o exemplo, não sei se a irmã Lourdes está nos assistindo, né? Eu dei o exemplo da irmã Lourdes, né? Ela tem que elevar o filho dela, quer dizer, todos vocês têm que elevar seus filhos, tá? Quem tiver filho. Quem duvida que Deus existe, ele só acredita no Deus que existe se for aquele Deus que agrada a ele, né? Então, por que o cristão tem essa flexibilidade, né, de mudar de carral, né? Ele é evangélico do tipo A, do tipo B, do tipo C, ele é católico tipo A, tipo B, tipo C, porque tem essa multiplicidade, né? Porque é segmentado para agradar ao assim chamado crente, não agradar a Hashem errado, né? Tá? Então não tem valor nenhuma, né? Essas reuniões católicas, evangélicas, não tem valor nenhum, né? Tá? Então, eu não. Por que o povo diz? Né? O povo, não, eu não acredito em Deus porque eu não vejo Deus, tá? Mas todo mundo chega lá no shopping, senta lá no café e fala para a mocinha: tem Wi-Fi? Aí a mocinha fala: tem. Dá 100 aí, 100 aí. Aí a mocinha dá a senha, o cara bota, fica satisfeito que não está gastando o seu crédito. Ele não vê o Wi-Fi, tá? Ele nem sabe como é que aquela senha funciona, né? Mas ele está em contato com um mundo virtual. Tá? Então, o cidadão acredita no mundo virtual. Tanto assim que ele faz um selfie que não tem nada a ver com ele, né? Para que as pessoas acreditem que ele é aquilo que ele colocou no selfie. Tá? Interessante. Mas não acredita em Hashem que criou o Wi-Fi, né? Tá? Então, essa imagem daqui de Ler Lerá, né? Ela nos diz bem como é que nós temos que viver. Como é que nós vamos sair e chegar? Como é que nós vamos sair da terra da parentela e da casa e vamos chegar naquele lugar que Hashem vai nos indicar? Essa é toda a questão central da Torá. Desta forma, tá? Como nós estamos falando aqui, redimindo o superior, a nossa Neshoma, elevando nossas gerações futuras, e na nossa caminhada de 70 anos, limitados nos nossos tzitzit, que são a própria Torá, conforme Ler Lerá, tá? Então eu procurei colocar para vocês de forma hierográfica, né? Para vocês gravarem, para vocês terem a imagem na mente de vocês, tá? Porque com essa imagem é fácil. Vamos ver como é que a Torá, né, nos fala
do superior e do inferior. A Torá começa como Abel e Caim. Abel superior, Caim o inferior. Tá? Então, como é que fica lá na Torá? O sangue do teu irmão ainda clama da terra. Tá? Ah, como é que sabes? Porque o sangue do seu irmão clama da terra. Pô, sangue não fala. Tá? Mas o quê? A forma superior quântica continua, né? Continua vivo. Aí depois nós vamos ter Sara e Hagar, né? Nós vamos ter aquela que era envolvida com idolatria egípcia e Sara. Então, por que na primeira sessão da primeira preleção aparece o episódio Sara, Hagar e etc, né? Por quê? Porque Sara era superior e queria educar Yitzhak de forma elevada. Hagar, ela não caminhava na Torá, porque ela era idólatra, e ela educava Ismael como Adam, com os desejos da carne. Então, quando Sara viu lá Ismael, né, que era mais velho, né, 12 anos mais velho que Yitzhak, dizendo, olha, vou te dizer como é que faz para você cantar a moreninha cor de jambo lá do Moabita, né, ensinando as coisas erradas para Yitzhak. Ela disse, eu não quero que esse filho cresça como o meu. Tá? Então, isso é muito importante. Né? Aqui está Agar, aqui está Sara. Sara quer elevar e Agar quer ensinar Ismael como é que se tira prazeres da vida. Tá? Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter Yaakov e Esav, mesma coisa. 2 mundos. Tá? Rivka é a única matriarca que morre totalmente depressiva. Né? É dito que ela morreu de depressão, porque ela se decepciona profundamente em ver o caminho que Esav tomou da terra. Né? Tomou 2 filhas de Ismael, né, como esposa e etc. Aí depois nós vamos ter, na Torá, o quê? Nós vamos ter Moshe e Bilam, né? Energias similares. Né? Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, pega a igreja, né? Nós temos a figura de Rabi Yeshua e a figura do Papa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Nada a ver com a outra. A figura papal, né? Então, a igreja não quer elevar e Rabi Yeshua queria elevar, né? Então, isso é muito importante, né? Tá? Nós entendermos, né? Que isso é o que está naquele mapa que nós colocamos, né? Então, nós colocamos esse mapa para vocês, né? Tá? Nós ficamos sempre subindo e descendo. Nós estamos sempre subindo e descendo. Agora, não importa se a gente está indo para o cli espiritual e vindo de novo para o cli corporal. Não tem problema, porque nós fomos criados com o desejo de receber. Então, esse cli é o nosso primeiro cli. Esse outro cli eu monto. Mas como é que eu monto esse cli? Indo para o centro. Indo para o centro. Essa foi uma outra instrução que nós demos, né? E aí, o que nós vimos? Nós vimos esse modelo, né? Nós vimos esse modelo. Esse é o modelo que a gente gira o tempo inteiro, né? A gente cai, aí nós vamos nos elevar. Como é que a gente se eleva? Primeiro indo para o centro. Primeiro indo para o centro. E depois buscando mitzvot e Torá, né? Torá e mitzvot, que é exatamente como Ler Lerá nos ensina. Aí o que nós exploramos? Nós exploramos a vida de Avram Avinu, tá? Avram Avinu está embaixo. Para ele chegar lá em cima, ele vai passar por 10 provas. Rashi, ele fala que foram mais de 100 provas, tá?
Mas essas 10 provas que estão na Torá, quando elas são fractuadas, 10 se tornam 10. Então nós chegamos a 100. Né? Tá? Okay? Mas Avram Avinu tem descidas também, quando ele diz na paraxá dessa semana. Agora eu vejo como tu és bela, ó Sara. Tá? Então ele deixou de ver Sara no seu nível mais elevado de Neshoma e passou a ver Sara como se fosse Agar, né, sexualmente falando. Tá? Então, essa é a história dessa semana, tá? Que é o que nos rege, né, no nosso dia a dia. Né? Então, isso é muito importante para nós entendermos. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar Zera Shishon. Tá? Nós vamos estudar o Zera, tá? Para entender. Irmão, vocês entenderam? Vocês entenderam como é que a gente evolui? Tá? A gente evolui subindo e descendo. Tá? Não existe evolução direta. Como é que a humanidade está se desenvolvendo? Vamos deixar o zero aqui parado. Tá? Como é que a humanidade ela está se desenvolvendo? A humanidade está se desenvolvendo assim, ó, tá? Com altos e baixos. Mas nós vamos chegar a Mashiach. Tá? Nós vamos chegar a Mashiach. A humanidade está se desenvolvendo assim. Então, o nosso desenvolvimento é dente de serra. Tá? Nesse momento, nós estamos aqui embaixo. Olha o rei aqui, né? Zorra, rei, né? Mas nós, maçons cabalistas, estamos um pouco mais avançados. Nós estamos nesse ponto. Aí eu, inclusive, falei para a irmã Lourdes, né? Ela tem uma irmã que é adventista. Eu disse, a sua remissão do seu Neshoma está mais avançado que o dela. Porque ela precisa acreditar que é capaz de tocar no Deus. Né? Então, o católico, né? Ele vai lá na igreja e ele toca em Deus, né? Ele beija o pé da estátua, ele chupa o prego que está lá no madeiro, né? No passado eles pegavam um pedaço de madeira e penduravam para dizer que era um pedaço da cruz, né? E nós sabemos que Hashem não é nada disso, né? Tá. Então, é assim que a gente está se desenvolvendo. Só que a gente não se desenvolve assim direto e reto. Né? Como é que a gente se desenvolve? Primeiro, nós tomamos a decisão do quê? Qual é a primeira decisão que a gente toma? Nós temos que tomar uma decisão. A gente toma a decisão o quê? De caminhar para o meio. Tá? E o meio é a Torá. Mitzvot, Torá, mitzvot. Não tem outro meio. Tá? Não tem outro meio. Torá, mitzvot. Tá? Okay? Que Rabi Yeshua nos ensina isso na Brit Hadashah. É que é dito, né, que a igreja de Roma pegou a assim chamada Tanar e fez 56 mil modificações em textos para que os textos ficassem como se fosse Rabi Yeshua escrevendo esse negócio todo. Né? E o pior é que dizem que essas modificações foram feitas pelos maçons. Está errado, o maçom não fez modificação nenhuma. E o United Grand Lodge of England realmente tem uma Red Bible, né? Que é como se fosse a Tanar da Ugly, né? Só com os textos que aparecem nos mais variados graus. Eu tenho essa Red Bible, né? Como é se chamar. Aí nós temos, ao longo dessa nossa caminhada, como é que a gente caminha? A gente caminha assim, tá? Um ciclo, depois de outro ciclo. Um ciclo, depois de outro ciclo. É assim que a gente caminha. Tá? Então, essa Parashá Lech Lehá, e a Parashá também de Vaera, né? Semana que vem, né?
É uma coisa só, é um só grupo, né? É o grupo dos Misaion de Avram Avinu, né? Então nós vamos deixar essa tábua vai ficar aí nas duas parashiot, né? Por quê? Porque a rádio Hashem está em Reshivan. Reshivan está acima de Ler Lerá. Tá? O Masal do ano está acima do Masal do mês, né? Do Rodesh, né? Vamos assim dizer. Tá? Nós estamos em um ano shabático, tá? É um Shabaton. Tá? Então, é isso que vale. Esse ano é um ano de Shabaton. Tá? Então, o Shabaton está acima de Reshivan. Reshivan está acima de Ler, porque fractua, né? O Masal vai fractuando, né? Tá? Ok? Então, isso é... A gente tem que dar um grande Baruch Hashem, porque nós temos esse entendimento, né? Mas não é o fato, por exemplo, do irmão ser um judeuzinho de plantão, que ele tem esse entendimento, viu, irmãos? Tá? Esse entendimento, ele vem do Oriente Cabalista, tá? E ele é explorado em loja. Não tem como alguém realmente ter proficiency, né? Ter proficiency em Kabbalah fora de uma loja maçônica cabalista, tá? Fora de um masal maçônico cabalista. Não tem, tá? Não tem. Porque só em loja, porque, o que é a loja? A loja é um minyan, né? Tá? A loja é um minyan. Só em um minyan como esse que a gente consegue. Ou se vai para as yeshivot, né? Que tem como presidente, tem como Rosh, um Mekubal, né? Ou tem um grupo de Mekubalim que dá instruções, né? Como eu faço parte de Três Oriente dessa forma, tá? Então agora vamos estudar Zera Shinshon, que é o grande cabalista, né? Que tem orientado o nosso Kahal, né? Então vamos ver o que ele diz. We need to explain the proximity of the words, and you will be blessing, and will bless those who bless you. Tá? Então, isso é uma que está aqui, pegando o Rashi, né? Que está logo aqui, né? Tá em 12:4. Eu abençoarei aqueles que lhe abençoam, e quem lhe amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Tá? Então, por que esse texto está aqui na Torá, que é 12:3, né? Por que ele está aqui na Torá? Porque Avram Avinu tinha inimigos. Ele tinha Nimrod, né? E os adoradores de Nimrod eram inimigos. Então, nós temos inimigos. Tá? Nós temos inimigos. Tá? Nós temos inimigos. Grandes inimigos. Mas nós não devemos ficar preocupados. Tá? Por quê? Porque o que é dito aqui? Eu abençoarei aqueles que lhe abençoam. Tá? Então, alguém que chega para o irmão e diz, puxa, Baruch Hashem, por eu conhecer alguém que estuda a Torá, que é cabalista, que conhece a verdade, que segue Oséias e Amós. Pô, Baruch Hashem. Hashem vai e ele faz o quê? Ele abençoa. Agora, tem aquele cara que coloca aquelas observações, né, no Facebook contra a minha pessoa, nem me conhece, né? O cara diz, mais um judeu maldito que vem tomar o nosso dinheiro, que vem nos ensinar. Teve uma observação, eu até tirei, né, da nossa página, a pessoa, um senhor, né, um cara lá, me ofendeu profundamente, dizendo que eu pregava a existência do não-Deus. Né? Aí eu disse, poxa, mas como é que ele coloca uma observação dessa na Parashá de Noar, né? Onde eu explorei profundamente a questão de Hashem errado, né? Quer dizer, a pessoa ela está tão imersa, né, nas águas turvas da idolatria que ela ouvindo não entende, que é exatamente o que Rabi Yeshua ele diz. Kefas pergunta, por que o senhor fala em parar? Para quem ouvir não entender. Tá? É incrível. Eu fiquei impressionado.
com o que ele escreveu a meu respeito naquela edição de Noah. Eu disse, puxa, como é que alguém pode colocar isso daí se eu explorei Hashem errado o tempo inteiro? Puxa vida. Tá? Então, esse vai ser amaldiçoado. Não por mim, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com isso aqui, irmãos. Ó. Eu tenho que me preocupar com isso aqui. Onde é que estão meus passos? 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 Meus passos estão limitados pelo que Hashem deseja, a sua Torá. Então, eu vou para mim, e indo para mim, eu chego aonde Hashem quer que eu chegue, na terra que eu vou indicar. Tá? Eu amaldiçoarei, e todas as famílias da terra serão abençoadas por ti, Avraham. Tá? Então, aí nós temos a possibilidade de abençoar a todos. Então, vamos ver o que Zera Shinshon fala a respeito disso. Tá? Vamos lá? Então, nós estamos vendo essa parte, né? And you will be a blessing. Você será uma bênção, tá? And I will bless those who bless you. E Hashem vai abençoar aqueles que nos abençoarem, tá? Então, vamos ver. Zera Shinshon explain it as rebound factor, tá? If and when a person blessing for his friend comes true, then the same factor of goodness will be visited on the person who gave the blessing in the first place. Olha só a interpretação de Zera Shinshon. Tá? Então, se eu abençoo alguém, puxa, tomara que você vá bem no seu emprego, viu, irmão? Tomara que você vá bem no seu emprego, tomara que tudo corra bem lá, que você tenha saúde, que dê tudo certo no nascimento do seu filho e etc., né? Quando aquela bênção lá ocorre, você está recebendo igualmente aqui, ou maior, a bênção do próprio Hashem errado. Tá? A Torá, ela não é um manual religioso. A Torá nos ensina o relacionamento com o sagrado. Olha a Torá aqui, ó. Isso aqui é o resumo inteiro da Kabbalah. Eu tenho que redimir meu Neshoma, tenho que gerar uma melhor geração, vai ter a Parashá de Toledot, e eu tenho que andar limitado pelos meus tzitzit, que é a própria Torá, as mitzvot, 613, que são 620. Segundo nossos sábios, são 600 mil. Tá? Porque cada template é uma mitzvah, né? Tá? Ok? Então vamos ver. We find the idea na Gemara, né? Na parte de Bavá, Kamá, página 92a. Where the Gemara says that one who prays on behalf of his friend while needing the same thing will be answered first. Olha só que coisa extraordinária. Eu já dei esse exemplo aqui. Então, aquele que ora para que o irmão receba uma graça, sendo que essa graça, essa bênção, é exatamente do que ele precisa, ele será abençoado primeiramente. Você chega e diz, eu estou com um problema de saúde na família, estou com um problema de saúde na minha mãe. Quem aqui tem uma mãe que está com problema de saúde? Eu. Então, hoje eu vou rezar por você. Fica face a face comigo. Eu vou fazer as 1000 Ave-Marias face a face contigo, pedindo pela tua mãe. Eu quero o nome da tua mãe, quero o endereço da tua mãe, como nós fazemos no Carral. Tá? O que Hashem vai fazer? Vai curar a tua mãe antes da mãe dela ser curada. Tá? Isso está lá na Guemará. Tá? Eu acho legal, né? Porque lá em 2009, né?
quando eu comecei a extravasar um pouco de conhecimento, gente, eu disse, mas como não vai ficar bem? Não, não vai ficar bem. Porque isso que você fala não é certo. Você entendeu? Não é isso que a igreja ensina. Eu disse, mas a igreja é a grande meretriz. Eu não posso seguir uma puta. Eu tenho que seguir a santidade da Torá, e não uma puta. Tá? Não, 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 tá errado, não pode fazer. Aí eu começaram a me evitar. Eu tenho muitos inimigos. Tá? Muitos inimigos. Eu vi o que o rapaz escreveu na página do Facebook, né? Totalmente desnecessário o que ele escreveu a meu respeito. Né? Ok, Baruch Hashem. Hashem vai tomar conta dele, não sei o que tem que tomar. Tá? Então isso é muito importante nós entendermos. Tá? Porque isso é o que está aqui. O que está na minha cabeça? Na minha cabeça tem que estar redimir o meu Neshoma, sair da casa. O meu Neshoma é a casa. Então é interessante, porque a paraxá dessa semana nos coloca o quê? Saia da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais. Ok, mas a ordem está errada. Tá? Então vamos ver. Quando um retirante nordestino, né? Um retirante nordestino resolve ser lá de Pernambuco. O que ele faz? Ele primeiro sai da sua casa. Depois ele senta lá em um pau de arara. Olha para trás e vê a sua parentela. Ele dá tchau, né? E aí ele sai da terra. Aí ele sai da fronteira de Pernambuco lá para a fronteira de Alagoas, né? Depois Sergipe, Bahia, Espírito Santo, até chegar em São Paulo. Tá? Muito bem. Essa é a ordem. Por que Hashem está nos colocando na Torá essa ordem contrária? Tá? Por quê? Ele está dizendo, saia da terra, da parentela e da casa. Tá? Porque a casa, a gente nunca perde de vista, né? O Neshoma está sempre presente. O Neshoma nos acompanha antes da gente ter uma parentela e antes da gente ter uma terra. O Neshoma já está lá. Tá? Quando a gente morre, né, deixa de existir, quando o nosso Nefesh, né, passará o nosso Rua por todo esse processo de Sitraar, o nosso Neshoma está lá. Tá? Então, a última coisa que fica, o que é? É o Neshoma. Então, é a descendência. Então, o que a Paraxá nos diz, né? O que a Paraxá nos diz? Quando Avram Avinu tinha 99 anos de idade, Deus apareceu e lhe disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e seja perfeito. Aqui, ó. Ande diante de mim. Então, ande diante de mim, da Torá, e seja perfeito. O que é perfeito? Tamim, né? O termo aqui usado é tamim, né? Seja completo. Tamim é completo. O que é completo? Mitzvot. Tá? Quando ele fala ande diante de mim, da minha Torá. Seja perfeito, tamim, né? Completo. O que é? Cumprimento das mitzvot. Tá? E aí o que ele vai dizer mais o quê? Eu sustentarei minha aliança entre mim e você e seus descendentes. Então Hashem está olhando para os descendentes. Melhores gerações. Toledoto, vamos estudar essa paraxá. Tá? Hashem está olhando para os descendentes. Se Hashem está olhando para os descendentes, significa o quê? Quem é que gera descendente? Eu. Então eu tenho que gerar melhores descendentes. Tá? Ok? De seus descendentes. Depois de você, através de suas gerações. Gerações. Olha a geração aqui, ó. Então, quem é que gera descendente? As gerações. Irmão, isso é uma coisa muito séria. Fazer filho é um troço muito sério. Pode sair fazendo filho por aí. Sabe? Não pode sair fazendo... Eu não posso ser eu sem saber quem eu sou e quem eu serei.
Ler Lerá está me mostrando claramente isso. O que que eu sou? As minhas gerações. O que que eu faço hoje? Meus passos limitados pela Torá e Mitzvot. Tá? Para o quê? Para gerar uma melhor descendência. Então, geração, descendência, geração, descendência. Cara crachá, cara crachá, cara crachá. Irmão, vocês estão entendendo a responsabilidade? Uma responsabilidade muito grande. Tá? Muito grande. Pode ser por aí fazendo filho. Pô, tá? Tem que ter essa responsabilidade. Tá? Então vamos ver. The idea is this. Dávika, né? Dávika é uma expressão usada na Torá, né? Usada nos Midrashim, para falar precisamente desta forma. Tá? Então, Dávika, tá? Dávika. Em hebraico se fala Dávika, né? Precisamente, Dávika. Tá? Tá? Dávika, when a person prays is answer for his friend, it rebounds to the original supplicant. Ou seja, quando a bênção que eu dou acontece lá no próximo, o que que acontece? Eu recebo a bênção. E eu recebo a bênção a meot, muito maior. E isso, como é que Rabi Yeshua nos ensina isso? Em Mateus 5, vamos lá para Mateus 5, vamos para 5:43. 5:43. Ouvistes o que foi dito. Ok. Então, Rabi está dizendo, ouvistes o que foi dito. Foi dito por quem? Pelos sábios da Guemará. Aqui está no Talmud, que é a Torá oral, né? Tá? Então, nós acabamos de estudar isso, né? O que é a Torá oral, né? Ouvistes o que foi dito, Rabi Yeshua falando. Amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Quem é que disse isso? O código de Hammurabi, né? Falava isso, né? Dente por dente, olho por olho, né? A Torá também fala dente por dente, olho por olho, mas de forma diferente. Dente por dente. Quanto custa um escravo perder um dente? Qual é o valor que ele perde? 3 shekels. Então, toma 3 shekels. Um olho. Um escravo que perde um olho perde mais valor do que um escravo que perdeu um dente, né? Então, o sentido de meja for meja na Torá é diferente, tá? Eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Tá? Okay? Então, é muito interessante isso, né? Porque a gente procura se afastar daqueles que a gente tem bronca, né? Ah, tem bronca desse cara, melhor deixar ele lá. Não, você tem que orar por ele, né? E se saudares somente vossos irmãos, que fazem de notável? Isso aqui é o grande erro da assim chamada maçonaria regular, né? A potência é fechada, a loja é fechada, né? Coisa horrível. Nós não somos fechados, tá? O que desejas, meu irmão? Um lugar entre vós. O lugar está aí. Agora, para ocupar esse lugar, você tem que passar um período no Géia, né? Assim sendo, o que Rabi Yeshua diz? Como é que Rabi Yeshua termina Mateus 5, que são as bem-aventuranças? Qual é a última frase que está em Mateus 5, que trata das bem-aventuranças, que é a pedra angular de todo o cristianismo? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai, que está nos céus. Exatamente o que Hashem fala para Avram Avinu. Tá? Então, Rabi Yeshua, ele cita exatamente o que está na Torá, em todas as palavras. Tá? É interessante isso, né?
porque duvido que alguém vá numa igreja evangélica, adventista, sei lá o quê, e o pessoal explore Mateus 5,48 como sendo a instrução que está na Torá para Avraham Avinu. Duvido. Tá? Não faz. When a person's prayer for his friend is not answered, however, he too will not receive. Então, quando ele ora para o irmão receber uma bênção, e o irmão não recebe essa bênção, ele também não receberá aquela bênção, tá? Então tem que saber, né? Quer dizer, você tem que orar pela saúde da mãe do irmão de leve naqui, leve taror, né? Não é assim, não, eu vou orar pela mãe do irmão, porque aí Hashem vai curar a minha mãe, né? Então, tem algum irmão com mãe doente aí para eu poder orar? Não, isso não funciona. Tá? Isso tem que ser leve naqui, leve tarô. Coração leve, coração limpo. Tá? This is a two-way street, and the answer for one person is need directly dependent on the second individual's salvation. Olha só que coisa seríssima que está aqui. Essa relação com o sagrado é uma rua de duplo sentido. Tá? Eu só serei abençoado por Hashem errado se o meu irmão for salvo pelas minhas orações. Olha que coisa complexa. Né? Isso é uma coisa muito complexa. Então, aqui no caso, começa com o próprio filho. Tá? Começa com o próprio avô, já falecido. Tá? Então, é tudo uma relação, né? É uma rua de mão dupla. Né? Para eu receber, eu tenho que doar. Então, para eu receber, eu tenho que doar. Aí nós voltamos. Nós voltamos ao nosso modelo original aqui, né? O nosso modelo. Nós voltamos ao nosso modelo. Tá? Ou seja, é uma mão dupla, tá? É uma mão dupla, tá? Para eu receber essa bênção que está aqui dentro desse clear, pegar essa bênção e trazer para o meu clear, eu tenho que ir para o centro. Quem é que está no centro é o irmão. Então, o mão mirrada, tem lá o mão mirrada, né? O que Rabi fala para ele? Irmão, vem para o centro. Tá? Ou seja, o mão mirrada, né, ele tinha a mão direita mirrada, ou seja, o cara não fazia doação. Rabi Yeshua, ele fala, né? Como é que Rabi Yeshua fala no Shabbat? Havia um rapaz lá, né? Um observador, que era mão mirrada, ou seja, o cara era tipo lá o chefe do Homer, né? Tio Patinhas, né? O cara fazia doação nenhuma, não era sponsor de nada, tá? Aí o que Rabi Yeshua fala? Vem para o centro. Tá? Então, quando a gente vai para o centro, a gente entende que é melhor doar do que receber. Se eu não estiver no centro, eu não tenho essa orientação cabalista. Eu não consigo sentir essa energia, que é melhor doar do que receber. Eu não consigo. Tá? Interessante isso, né? Que Rabi dá todos esses modelos, né, que nós exploramos, está na Brit Hadashah, mas o irmão é levado a não entender dessa forma. O irmão é levado a entender, por exemplo, a Torá não é um livro de milagres. A Torá é um livro de ações éticas e morais. Tá? Okay? A Torá nos ensina a caminhar no centro. A Torá nos ensina a caminhar no centro. Tá? Ok? Muito bem. Então, a Torá não é um livro de milagres. Tem milagres lá dentro? Tem. Mas todo milagre que está na Torá
é milagre que Hashem autorizou. Milagre que Hashem autorizou, tá? Hashem autorizou o milagre, tá? Okay? Dessa forma, ok? Então, isso é importante de ser visto, tá? Ok? Então, vocês estão entendendo, né? Como é que é importante a gente ir para o meio. Porque quando a gente vai para o meio, a gente entende que há mais prazer em dar do que receber. Ou seja, a forma similar a Hashem errado. We find the proof of this idea, continues Zera Shishon, in the Gemara, no capítulo Mashere Hulin, página 49a, e Tosafos Varahar, né? Which points out that even a non-Jew who blesses his Jewish friend will be blessed himself if doesn't make sense to assume that the non-Jew will be blessed when if his blessing didn't come fruitífero, etc. Tá? Muito bem. Então, o que a Guemará nos diz? Não é só o judeu abençoando o judeu que isso funciona. Esse modelo não é um modelo judaico. Irmão, vamos entender. Judaísmo, cristianismo, islamismo, é tudo religião, é tudo igual, tá? Criam-se dogmas e vivem nesses dogmas, tá? A Kabbalah é a ciência de conexão com o sagrado. Então a ciência diz o quê? Vem para o centro, tá? Onde é que está o centro? O centro está aqui, né? Pam, pam, pam. Eu venho aqui na minha rádio, né? Aqui eu estou na rádio Hashem, no mês de Reshivan. Porque também não adianta, né? Todo mês muda o Masal, eu tenho que mudar a frequência aqui, né? Então o que eu faço? Eu vou para o centro. Eu pego o dial e vou para o centro. Opa! Consegui sintonizar. Estou no centro. Quando eu estou no centro, eu entendo que é melhor doar do que receber. Tá? Então, quando eu dou a minha bênção, eu recebo a bênção. Tá? Okay? Então, é uma mecânica muito simples. Muito simples. É que não funciona assim, né? No mundo profano. No mundo profano, você tem o adventista, que acredita lá na Ellen White, você tem lá o católico de Roma, que acredita nas mais variadas Nossas Senhoras, nos mais variados santos, né? Você tem os evangélicos, que acredita só no que está escrito na palavra, aí a pessoa lê ali e entende do jeito que ela quer, né? Tá? Mas nada disso é ciência, tudo isso é chutismo puro, né? Isso é ciência. Tá? Isso é ciência. E a Kabbalah é a ciência. A maçonaria é uma ciência, né? Assim, que no trivium e no quadrivium, né? Nós estudamos o quê? A música, que é ciência, a aritmética, que é ciência, a geometria, que é ciência, eu vou usar esse termo mais poderoso, né? O mestre Hendricks, se não concordar, diz aí, né? A astrofísica, nós estudamos a astrofísica. Nós estudamos a física quântica, né? Então, nós estudamos trivium e quadrivium, nós estudamos fatores científicos, inclusive a voz, como falamos. Por quê? Por causa do poder da palavra. Tá? Nós estudamos, né? A oratória, a gramática, né? Nós estudamos. Então, é muito interessante, né? Porque uma loja maçônica cabalista, na realidade, ela é uma yeshiva Kabbalah. Tá? Se ela for feita de forma correta. Agora, se o irmão vai para a loja em busca de status, de cargo, de avental, dessa patifaria chamada de maçonaria regular, aí é furo na água. Aí o irmão não vai chegar a nada. Tá? Não vai chegar a nada. Vamos continuar, né? Vamos terminar a Zera Shishon. This idea also serves as a source of teaching us that when Kohanim blesses Kahal Israel,
their blessing rebounds and returns to serve as a source of Kohanic blessing for them as well. Ou seja, quando nós instruímos como nós somos instruídos, essa bênção da instrução retorna para nós, né? Que é o Kohanic blessing, né? Que é a bênção do instrutor. Tá? Então, quanto mais eu instruo, mais bênção eu recebo. Opa, Baruch Hashem por isso. Então, quando eu falo para o irmão, vocês têm que abençoar, vocês têm que instruir como vocês são instruídos. Porque aí vocês vão receber. Tá? Eu não falo isso por mim, irmãos. Eu falo isso por vocês. Tá? Okay? Vocês entenderam o que Zera nos diz?